Que comecem os jogos, porque essa aula a gente vai falar sobre do porte velado ao combate, as habilidades e técnicas essenciais. Sim, vamos pra cima, é domingo. Pois, Pedro, mas é domingo, você vai fazer live no domingo. Sim, eu vou fazer live no domingo. Sabe por quê? Porque eu estou na preparação para viajar essa semana. Essa semana a gente vai estar viajando, então eu aproveitei, né? O Ron já voltou pro Rio de Janeiro, já tá indo para os Estados Unidos. Foi uma semana realmente que eu fiquei a semana inteira com ele. Foi bom para aprender, trocar informações, mostrar algumas coisas que a gente faz aqui no Brasil, pegar alguns conhecimentos que ele trouxe de Israel. Mas ontem a gente aproveitou para entrar com a nossa rotina, né? Então, eu costumo falar o seguinte, cara, corpo são, mente sã e corpo são, mas a gente sempre busca ficar bem, né? Bem fisicamente, bem mentalmente, bem espiritualmente. Então ontem a gente fez ali a nossa rotina, a gente foi no centro espírita, para quem não sabe, né? Eu sou um cristão que sou da doutrina espírita, sou um cara espiritualizado e quero dizer uma coisa, é muito bom para mim, faz muito bom para minha cabeça, para Dalise. E ontem a gente teve a oportunidade de ir, de estudar, tamo junto, fizeram e foi muito bacana, porque eu digo o seguinte, você tem que estar bem de cabeça. Você tem que estar bem de cabeça, né? A gente trabalha numa função, todos nós aqui, né? Independente de ser policial ou não, mas cada um de nós passa por um nível de estresse. Principalmente quem está nas redes sociais, né? Então você tem que cuidar para não se contaminar com as redes sociais. E é muito bom poder ter esse lado espiritualizado, ter esse lado de se cuidar, né? Cuidar da sua saúde, treinar. Daqui a pouco a gente vai fazer um treino na academia. Porra, a gente cuida da dieta. Cara, a gente tá sempre se cuidando para estar bem. E uma das coisas que me mantém bem também é poder contar com as minhas competências, com as minhas habilidades e com os meus protocolos. A gente aproveitou, eu tava com o Ron, a gente foi malhar, foi pro jiu-jitsu e o Ron ainda quis ir pra praia pra nadar. E aí eu fui desarmado para poder cair na água e tudo mais, só tava eu e ele. E ele olhou para mim e falou: "Você tá desarmado?" A gente tava lá na praia, "Você tá desarmado?" Eu falei: "Sim, estou." Mas eu falei: "Cara, aqui a gente resolve na porrada ou antecipa a ameaça e mete o pé, né?" Aí ele olhou pra mim e começou a rir. Mas é sobre isso. Tem a ver com isso, com estar preparado e principalmente estar mentalmente preparado. Então, quando a gente fala sobre isso, a preparação, né? A gente tava aí com o aniversário da Expendio Academy, agora a gente tá num novo mês, uma nova jornada, um novo ciclo. E eu sei que muitas pessoas não puderam entrar na Expendio Academy por conta do valor, não tinha grana para poder entrar e tudo mais. Então, eu conversei com a Liz e a gente entrou ali com o nosso suporte velado, que não está disponível na Expendio Academy, né? O nosso suporte velado online, você pode acessar, mas ele não está disponível na Expendio Academy. E é um curso de 197, um curso com um valor muito baixo, mas com muito conteúdo. Ele é focado, ele é conciso e ele é desenhado para alinhar as técnicas de combate individual para quem carrega uma arma de fogo. E a live é sobre isso, para falar um pouco sobre as suas estratégias de como trabalhar com uma arma de fogo, mas entender o seguinte, que o conceito de carregar uma arma velada é só um conceito, é só um pano de fundo para técnicas individuais. E eu vou falar assim, ó, o que eu quero abordar com vocês agora? Essa é uma live rápida, uma live de domingo. Eu quero abordar com você qual é a estratégia, o que você tem que levar, o que você tem que saber, na verdade, para poder portar uma arma. Eu tô aqui, ó. Esse aqui é essa aqui é a minha ferramenta, essa aqui é a arma que tá comigo o tempo inteiro. Tem aqui, ó, essa aqui é da Lizzie. E é interessante, né? Porque eu tô deixando esse módulo do porte velado disponível até hoje pra galera que quer entrar. E, cara, é só você entrar, mandar um direct, falar com a minha equipe. Quando você quer treinar comigo, pô, eu quero treinar contigo, manda um direct. A nossa equipe responde. Nossa equipe tá aí só pra isso, só pra isso. Eu não consigo responder todos os directs que me mandam, mas quando é relacionado a cursos, a dúvidas da plataforma e tudo mais, a equipe faz isso, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre o que interessa. Bom, quais são as habilidades individuais que você precisa dominar? Porque a pergunta é essa, né? O que eu preciso saber sobre porte velado, sobre carregar uma arma, sobre estar armado? Quais são as habilidades essenciais para se tornar esse porte eficiente e seguro? Porque muita gente fala assim, bota uma arma na cintura. Sabe qual é o maior detalhe que eu vejo? É o seguinte, eu gosto de fazer a analogia da luta, né? O cara pega uma faixa preta, amarra na cintura e fala que é faixa preta. Não adianta. Não vai servir para nada. Na verdade, ele só se torna faixa preta porque ele tem anos e anos e anos empilhando habilidades, competências, treinando e entendendo que a faixa preta é uma parte da jornada, não é um destino final.
E quando a gente fala sobre carregar uma arma, ou ter uma arma em casa, ou levar uma arma no carro, ou usar uma arma para trabalho, você tem que entender o seguinte, existem habilidades fundamentais para serem dominadas. E o que eu quero que você entenda é isso. Cara, isso é tão importante que nesse módulo de porte velado online, nós criamos uma apostila. A gente criou uma apostila e uma planilha de treino. Por quê? Porque a gente percebeu que só entregar um curso, eu preciso dar continuidade a isso. Então, a apostila vai falar sobre tomada de decisão e a planilha de treinamento é feita para você continuar trabalhando suas habilidades. E você não precisa fazer isso com disparo, você pode fazer isso com treinamento em seco. O que a gente percebe, principalmente no meio policial? O cara recebe a arma dele da instituição, coloca na cintura e não treina mais. E ele acha que aquilo ali é o que vai garantir a sobrevivência dele, não vai. Ele tá contando com a sorte. E a sorte não pode ser um fator preponderante em uma situação de risco. Entendeu? Você não pode contar com a sorte. Quando eu falo quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Eu tenho isso tatuado no meu braço. É um trocadilho para dizer o seguinte, cara, quanto mais eu treino, maior a minha preparação. Ainda que eu veja muita gente treinando errado. E sim, é sobre isso. É legal, né? Porque a gente fala sobre estar sempre atualizado. Eu fiz uma live sobre isso na sexta-feira. Cara, o que eu faço nos meus módulos? Eu mantenho os meus módulos atualizados. A apostila e a planilha de treinos que eu estou entregando é uma atualização para quem já está com o nosso porte velado online. Por quê? Cara, porque eu senti a necessidade de melhorar a entrega, de entregar mais. Ah, mas o cara já comprou o porte online lá atrás, não tem problema, ele tá levando essa apostila, eu tô entregando para ele. Por quê? Porque tem a ver com isso, tem a ver com estar preparado, com estar pronto. Mas quais são as habilidades essenciais para você que carrega uma arma? Ou mesmo, quais são as habilidades essenciais para você que usa uma arma na sua defesa? O que eu preciso? Cara, entendo o seguinte, né? Eu pego a minha arma de porte, essa aqui é a minha arma de porte, ok? É uma SIG P320 M18. Essa é a arma que eu escolhi para portar. Tudo bem? Eu tenho um gatilho da agência Arms, eu tenho uma Red Dot da Holosun, eu tenho uma lanterna do Light. E esse é o recurso que eu utilizo para minha defesa. A Lise, por outro lado, vai ter uma Sig Sauer P, é uma 365 XL, cara, uma arma menor, ok? Mas por que isso, né? Por que eu carrego um tourniquet para onde eu vou? Porque as escolhas dessas armas, desse conteúdo todo, cara, primeiro porque eu domino cada um deles. Eu domino uma arma, eu domino uma Red Dot, eu entendo como utilizar uma lanterna e quais são as técnicas necessárias. Inclusive existe um estudo sobre isso, né? Quais são as técnicas mais utilizadas no low light, no nível científico. Eu vou fazer uma aula sobre isso, né? A galera merece saber mais sobre isso, eu vou trazer isso pra vocês. Mas por que a minha opção é essa? E por que a Lise preferiu, por exemplo, uma arma subcompacta? Por que eu utilizo um tourniquet, mas a Lise também utiliza um tourniquet? Por que a minha esposa anda com tourniquet na bolsa o tempo inteiro e a gente tem tourniquet no carro, kit e tudo mais? Qual foi o ponto fundamental de conhecer o equipamento? Não foi só de conhecer o equipamento, mas foi de empregar o equipamento. Então, quando eu entro com isso aqui, cara, eu tô falando para vocês que isso me entrega um recurso maior que esse. Mas aqui, essa subcompacta também tem as suas vantagens. Principalmente para uma mulher que carrega uma arma dentro da bolsa. Não vai usar ela tão próximo ao corpo. E quando eu utilizo essa arma no corpo, em qual parte do corpo que eu utilizo? Por que usar dentro da cintura ou fora da cintura? Vocês entendem que a discussão ela entra numa visão muito maior do que simplesmente botar uma arma na cintura? Vai por mim, é uma ciência, é uma ciência. Não é uma ciência de foguetes, mas é uma ciência. É uma ciência baseada em tomada de decisão, é uma ciência baseada em como o cérebro aprende, é uma ciência baseada em como o teu eixo de resposta hormonal se comporta e o que ele gera no teu corpo e no teu cérebro durante um confronto armado. É uma ciência que você precisa entender. Por quê? Porque o cara chega e fala, atirar no papel não chega nem perto de atirar em pessoas. Sim, mas atirar no papel é o caminho para que você esteja preparado para confrontar pessoas. Por quê? Porque se você é capaz de replicar a mecânica corporal que você faz num tiro na frente do papel, você é capaz de replicar a mesma mecânica corporal num confronto armado real. Desde que eu entenda como o seu corpo e o seu cérebro se comportam num confronto real. Porque quando eu sei como o teu cérebro e o teu corpo se comportam num confronto real, eu consigo trabalhar dentro de parâmetros muito próximos do que você vai fazer no mundo real e replicá-lo no papel. Entendeu? Sim, eu estou deixando um link nos stories. E a galera do YouTube, que eu estou gravando aqui pro YouTube também, você pode entrar aqui, ó. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você entrar no nosso módulo de porte velado online.
Porque eu tenho uma aula lá, por exemplo, sobre tomada de decisão focada e não tem nada a ver com ciclo Oda. Esquece ciclo Oda, não se apaixone por ciclo Oda. Porque não tem a ver com ciclo Oda, tem a ver com O3R. A apostila também complementa esse assunto. A planilha de treinamento que está nesse módulo online é fundamental para que você mantenha as suas habilidades, a capacidade de manusear a sua arma, né? Quais são as capacidades que eu preciso? O que está ali? O cara leva o módulo de 197 com tudo isso? Com tudo isso. Porque pode ser o começo, né? É o começo para ele, para entrar na Academy. É o começo para ele ter 1.0 da onde treinar. Qual é a tua dúvida? Fala para mim. Fala pra mim, você que tá comigo ao vivo aqui no Instagram, ou a galera que tá no YouTube, manda pra mim aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre treinamento com armas de fogo? Qual é a sua maior dúvida sobre combate individual? O que você precisa dominar, ou o que você precisa fazer? A gente tá com bastante gente nessa live, tô gostando, a galera tá vindo. Mas fala pra mim, qual é a sua maior dúvida? O que você quer saber? Porque quando eu falo sobre os equipamentos, a gente tá falando de armas adequadas, a gente tá falando de acessórios, a gente tá falando sobre regras de segurança que você precisa usar. E que regras são essas? Né? A maneira como você carrega. Pois, eu uso regra no stand, dedo fora do gatilho, controle de cano. Cara, são regras primordiais. Mas talvez eu precise aplicar uma regra que o Jeff Cooper utiliza, mas que vai muito além da dinâmica de saber o que está à frente ou depois do seu alvo. Na verdade, o que eu preciso é nível de consciência suficiente para entender o que está antes ou atrás do meu alvo. Nível de consciência para ter uma leitura, para saber, cara, o que realmente eu preciso entender num confronto, ou para iniciar um confronto, ou se há vantagem nesse confronto. É sobre isso. Se você não consegue derrubar essas perguntas, se você não consegue resolver essas perguntas, não faz sentido carregar uma arma. Porque pode ser um perigo para você mesmo. Aí vem uma pergunta boa. Ó. Você acha fundamental, além do equipamento, carregar uma lâmina? Olha só, eu tenho várias lâminas, várias. Inclusive eu tenho uma aula apenas de lâminas no arquivo X lá da Xperia Academy, sobre as lâminas que eu carrego no nível operacional, e eu tenho um vídeo só sobre isso, falando sobre os equipamentos que eu carrego no nosso módulo do Porte Velado Online. Tem uma aula apenas sobre isso, só sobre o equipamento. Na verdade, são 2 aulas só sobre configuração de equipamento e o que eu carrego e por que eu carrego. O ponto é, toda vez que você define utilizar um acessório, por exemplo, eu vou levar um tourniquet, tá, beleza. Por que você não vai levar um CAT, mas vai levar um soft, né? O soft é esse modelo que eu estou utilizando aqui. O que esse equipamento me possibilita, o que ele me dá que o outro não consegue me entregar. Porque, sim, eu vou levar um tourniquet, que é a única forma de controlar um sangramento massivo num confronto, e provavelmente eu vou morrer em decorrência desse sangramento antes que o apoio chegue. Esquece. Não dá tempo da ambulância chegar e da equipe médica chegar. Entendeu? Então o cara fala assim, porra, é importante? É. Aí o ponto é, o que você escolhe e por que você escolhe? Por que eu uso um soft e não um CAT? Aí a pergunta sobre a lâmina, né? E é importante, pô, eu quero fazer parte, eu quero estar nesse módulo. Vai lá, linka nos stories. Vai lá nos stories, tem um link. É um curso de 197, né? Sobre porte velado, que vai falar sobre tomar decisão, a escolha de equipamentos, as técnicas individuais fundamentais, que eu tô aqui conversando com vocês. Mas, pô, você acha fundamental uma lâmina? De verdade? Eu não. Eu não carrego uma lâmina. Só que essa é a minha escolha. Por que eu não carrego uma lâmina? Porque eu carrego uma arma de fogo, mas alguém vai falar pra mim, mas uma lâmina ela pode ser um complemento de uma arma de fogo, concordo. Mas o ponto não é esse. O ponto é, eu carreguei uma lâmina durante muito tempo e eu percebi que não é algo necessário, porque eu quero trabalhar numa concepção mais minimalista. Sabe por quê? Porque carregar uma arma durante 24 horas, ou 16 horas, ou 8 horas, cara, é muito tempo carregando um peso. E aí você precisa entender o seguinte, cara, será que eu quero carregar todo esse peso? Porque eu quero carregar uma ferramenta que eu domine. E a arma é algo que eu domino e domino muito bem. Por quê? Porque a gente tá empilhando, anos de treinamento direcionado com métricas, com objetivo. Que você pode fazer também. Você vem pra minha linha, você entende isso. Tem vários aqui que já passaram pela minha linha. Mas por que eu não carrego uma lâmina? Porque eu
peso entre tudo o que eu posso carregar e o que tem mais ou menos finalidade. E no meu caso, cara, como eu trabalho com habilidades de mão, com habilidades de luta, se eu não puder usar uma arma, eu posso ir na porrada. Mas a lâmina é boa, me dá uma vantagem? Sim. Mas entre o custo-benefício de carregar uma lâmina, de ocupar mais um espaço na minha linha de cintura, de ter mais um equipamento, do desconforto, da utilidade prática dela e tudo mais, eu prefiro abrir mão da lâmina. Isso não quer dizer que eu não carrego uma lâmina quando eu estou de serviço, quando eu estou na atividade policial. Sim, lá eu carrego uma lâmina que é muito importante. Inclusive, estou substituindo a lâmina atual por uma mais voltada para o meu tipo de trabalho, de operações aéreas. Agora, a pergunta que poderia ser feita é: se você não carregasse uma arma, você carregaria uma lâmina? Com toda certeza. Se eu não carregasse uma arma, se eu não portasse uma arma de fogo junto comigo, sim, eu portaria uma lâmina sempre. Você entende que uma coisa não substitui a outra? Mas quando você pesa a relevância entre as duas, e cara, o custo-benefício, prós e contras, a minha concepção é: eu abro mão da lâmina, porque eu já estou carregando uma arma, uma lanterna, um carregador sobressalente, um celular, um toniquete, e por aí vai. Beleza? Dá um conselho para quem tem responsabilidade de portar uma arma de fogo tão novo, sendo a segurança pública. Cara, domine as habilidades. E você tem que ser o cara com isso aqui. Você tem que dominar isso aqui do início ao fim, em tudo que você imagina. Quais são as habilidades individuais necessárias? Qual é o conselho? Eu carrego uma arma de fogo desde 2003, tá? Eu entrei no exército em 2001 e quando eu saí tenente, eu comprei a minha Glock. Foi a minha primeira arma de fogo. Eu comprei uma Glock. Então eu porto uma arma, certo? Desde 2003. São mais de 20 anos portando uma arma de fogo. Certo? O que? Qual era a minha prioridade quando eu defini portar uma arma de fogo? Ser muito bom nisso. Ser muito bom em dominar uma arma de fogo. Me sentir seguro. Antes de você se sentir confiante, você precisa se sentir seguro. Esse é o ponto. Vou fazer uma analogia. Tudo que eu tô falando aqui, cara, isso tá aprofundado no módulo de porte velado, tá? O link tá lá nos stories. Se você tiver dúvida, manda um direct pra nós e a galera do YouTube eu tô deixando aqui pra você. Tá? Vai ficar só até hoje. Só até hoje depois a gente tira. É 197, tá, galera? Ainda ganhei uma apostila e uma planilha de treinamentos. Olha só que interessante. Quando você aprende a dirigir, analogia rápida, quando você aprende a dirigir, primeiro você se sente seguro no carro. Você domina ali regras de segurança, maneira de andar com o seu carro, dinâmica com relação a como estacionar, como se portar, a distância, aquela coisa toda. Depois você se sente confiante para estar no carro e, por exemplo, fazer uma ultrapassagem, colocar numa vaga mais estreita, fazer uma viagem na BR, né, dirigir para outro lugar, dirigir à noite, dirigir um carro que às vezes não é o seu carro. Então, primeiro ponto, né, quando se pergunta assim, pô, dá um conselho para quem tem a responsabilidade de portar uma arma de fogo tão novo, sendo da segurança pública. Eu vou falar o que eu fiz. Quando eu comecei a portar uma arma de fogo em 2003, beleza, eu tinha 20 e poucos anos, primeiro eu me senti seguro, depois eu me tornei confiante. Estar seguro cara, realmente, eu me sinto seguro. Quando você está na sua casa, você se sente seguro? Quando você está dentro da sua casa, com a sua família, você se sente seguro? Ou você tem medo que alguém entre pela sua casa? Olha só. Quando você está em casa, se sente seguro? Quando você está fora da sua casa, sua família está em casa, você se sente seguro com ela lá sozinho? É uma pergunta interessante. Aí, a outra pergunta que eu faço. Eu tô puxando agora pro Home Defense para vocês entenderem a dinâmica, beleza? Nosso Home Defense tá aberto 15 e 16 de julho em Blumenau. Você quer entrar comigo? Manda um direct pra nossa equipe. Tá? A galera do YouTube, pode chamar aqui no comentário que a gente responde. 14 e 15, né, de julho. 14 e 15 de julho em Blumenau. Olha só. Agora, você se sente confiante se alguém tentar arrombar a sua porta? Você se sente confiante se alguém seguir você na hora que tá entrando na garagem? Existe um protocolo que eu faço quando eu entro na minha garagem, tá? A Liz também sabe. E existe um plano que é desenvolvido se alguém tentar entrar através da minha garagem, atrás do meu carro, a pé ou com outro carro, ou de moto, enfim. Existe um plano, uma dinâmica que nós fazemos.
A partir desse plano, eu me sinto muito confiante em realizar a ação que foi planejada. Por quê? Porque eu domino muito bem uma arma de fogo, porque eu entendo como usar uma cobertura, porque eu entendo de baixa luminosidade, porque eu entendo como me movimentar dentro da minha garagem. Mas eu também estou muito seguro porque esse protocolo impede que eu seja surpreendido dentro da minha casa ou dentro da minha garagem. Então, até mesmo se eu levar isso para uma dinâmica de home defense, sim, funciona para isso, beleza? Às vezes eu vejo suas mentorias, quanto mais, ainda mais eu tenho a aprender. E hoje eu sei pouco devido às suas intenções na academia. Olha só, Nascimento, tamo junto, meu irmão. O Nascimento falou que cada vez que ele vê uma mentoria, né, nossos hot seats que acontecem na academia, ele fala, porra, eu vejo quanto eu preciso aprender. Cara, somos dois, eu tô o tempo inteiro buscando novos conhecimentos, novas competências, melhorando a minha técnica. E o mais importante, cara, na função de mentor e instrutor, eu tô aqui para entregar o conhecimento de verdade, tá? Descomplicar o complicado. Então vamos lá, olha só. É importante utilizar uma arma backup? Miguel, eu já trabalhei com arma backup, tá? Eu já utilizei um revólver 5 tiros na canela. Eu já trabalhei com 2 pistolas na linha de cintura, beleza? Uma lateral e a outra na posição 5 horas, né? A gente chama de FB Cant. Sim, eu já fiz isso, tá? Hoje, eu prefiro ter uma arma que seja extremamente confiável, como por exemplo uma Sig Sauer, tá? Eu estou nomeando o Sig, mas vocês sabem a minha posição com relação às outras marcas. Existem várias marcas boas, né? Smith é uma boa arma, Glock é uma boa arma. Vamos lá. Eu uso equipamento que está muito bem manutenido. Se eu abrir minha arma aqui, ó, vocês vão ver que ela está manutei ela no meu último plantão. Uso uma boa munição, ok? E abro mão de uma arma backup para porte. Significa o quê? Que quando eu estou descaracterizado, como eu falei, cara, é muita coisa para levar. Uma estratégia que eu estou fazendo, só que isso serve para mim porque a minha esposa é policial. Nós vamos portar a mesma plataforma. Então a gente fez um pedido aí, a gente vai comprar 2 armas iguais, mesma plataforma, para termos os mesmos carregadores com as mesmas possibilidades. Então a única diferença que a configuração da minha vai ser lanterna e red dot e a da Lizzie vai ser basicamente sem nada. Então o que a gente está fazendo? Estamos trabalhando com 2 armas juntos, mas para dividir carregadores, ok? Não, eu não ando com arma backup, já andei, mas como eu falei, o custo-benefício é muito incômodo, é muito peso, é muita coisa para carregar junto comigo. Então se torna incômodo pro dia a dia, principalmente porque o meu dia é muito dinâmico. É academia, daí vai pro jiu-jitsu, aí sai pra dar uma... Pô, que nem agora. Nesse momento eu saí para ver a minha equipe que tava fazendo um transporte pra minha cidade. Os caras vieram com o helicóptero, eu fui lá recepcionar eles. Então, pô, saí daqui, fui lá no hospital, eles estavam numa operação médica, fui lá pra recepcionar eles. Agora já voltei pra casa, tô fazendo live, daqui a pouco eu vou pra academia, volto, quero ir dar uma volta na praia hoje, talvez pegue um cineminha. Grave os vídeos da Academy, é muita coisa. Então, o que acontece? Eu particularmente não uso uma arma curta backup. Então, não uso 2 pistolas, uma pistola e um revólver. Não. Mas, por outro lado, quando eu estou no serviço operacional, sim, eu uso carabina 762 mais uma pistola, no caso uma Glock T19. E é importante? Claro que é importante. Para o serviço operacional, sim. Para andar velado, cara, é muita coisa para carregar. E aí você tem que ver assim, ó, o quanto você é capaz de acessar a sua arma backup, porque se você não quer usar no tornozelo e não quer usar na linha de cintura, vai botar dentro da bolsa, como é que você faz? Então lembra, quando eu faço um curso, um módulo online, eu quero entregar para ti de maneira concisa e obviamente focado em desenhar como é que você atinge diretamente, né? Como é que eu consigo bater esses objetivos? Cara, porque o módulo ele segue a minha metodologia. É deixar fácil, é tirar esse tipo de dúvida de uma maneira que você entenda os princípios. Lembra? Eu não quero ensinar apenas a técnica, eu quero ensinar o princípio por trás da técnica, porque quando eu te ensino o princípio, você sabe que você pode resolver isso em qualquer lugar. Aí, Espelho, você ensina combate VCQB, combate veicular, como combater dentro e ao redor do veículo. Sim, só que eu ensino princípios. Você pode usar isso em qualquer coisa, você pode usar isso para um assalto, você pode usar isso para uma operação policial, você pode usar isso numa situação, numa briga de trânsito, você pode usar para qualquer coisa, entendeu? Você pode usar isso dentro de um carro blindado, você pode usar num carro não blindado, pode ser numa Vetro com 4 operadores, pode ser sozinho, pode ser com a sua família, porque eu ensino princípios. Diferente do que outros instrutores fazem, de ensinar a técnica, o que eu ensino na minha metodologia, tanto para mim quanto para os meus instrutores licenciados e para quem vem para minha linha, é uma metodologia baseada em princípios. Você precisa entender o princípio, porque se você souber o princípio, você encaixa e conecta em qualquer coisa, inclusive em outros contextos operacionais. Por quê?
Porque eu trabalho dentro de um helicóptero e hoje as unidades estão me chamando para passar a PH, atendimento pré-hospitalar Mark 1, dentro da aeronave. Cara, eu posso fazer isso. Por quê? Porque nós trabalhamos com equipe médica no helicóptero. Porque a minha experiência de APH é real. Porque o quanto eu estudo esse material traz para mim a capacidade de entregar princípios que podem ser usados dentro de uma aeronave, sim, mas pode ser usado dentro de um carro, sim, pode ser usado numa linha, sim, pode ser usado numa operação policial, sim, porque são princípios. É sobre isso. Então, é importante usar uma backup? Depende. Se eu estou no serviço operacional, que para mim, que é fácil carregar uma arma longa em bandoleira com uma arma no coldre, sim, mas usar isso num porte velado, cara, você vai ver como é difícil, e eu posso falar porque sim, eu já usei. Ah, mas alguns policiais utilizam. Cara, mas talvez eles não tenham uma vida tão dinâmica assim. Então depende muito do que é o teu lifestyle, né? Qual é a tua dinâmica? Qual é a tua rotina? Certo? Boa tarde, mestre. No porte velado, é essencial a importância família, mulher e filhos estarem em sintonia com você? Olha só, Pedrão, essa pergunta é muito legal, porque isso já começa a conectar com o Home Defense. É legal porque eu tô tem casais inscritos pro Home Defense presencial que vai acontecer 14 e 15 de julho em Blumenau. Então, eu quero levar minha mulher. Manda um direct, cara, a gente faz uma oferta especial pros casais. É muito bom quando você vê os casais juntos. E quando a gente fala sobre Home Defense, tá lá na Academy, tem o protocolo invisível. No protocolo invisível a gente trabalha isso com família, com filhos. Como é que eu levo isso pro colégio, como é que eu levo pro hotel, como é que eu levo para dentro do meu carro, como é que eu faço esse protocolo familiar quando eu não estou em casa. E aí quando a gente fala de porte velado, sim, a sua família tem que estar alinhada com você carregar uma arma, né? Com você portar uma arma. Só que, cara, é difícil treinar a família. A verdade é essa. É difícil colocar a família numa sintonia de, não, você tem que saber isso, isso, isso. Cara, seria muito legal, né? Se todo mundo da sua casa soubesse usar um tourniquet, soubesse o protocolo de APH. Cara, é um mundo perfeito. Mas nem sempre isso vai acontecer. Mas você vai dominar isso. Sim, você tem essa responsabilidade. Agora, é importante eles saberem que você porta uma arma e que você pode reagir numa situação de assalto? Sim. É importante eles saberem que se você tomou a decisão de usar a arma, você não vai voltar atrás? Sim. É importante saber que eles têm que estar alinhados com alguns protocolos de segurança? Sim. A família tem que estar alinhada em tudo que você faz. Tá? O Alex pergunta, cara, como se preparar mentalmente? Lembra, existe uma diferença entre se sentir seguro e se sentir confiante. O que te faz se sentir seguro? Você ter essa ferramenta faz você se sentir seguro. Agora, você dominar habilidades individuais de combate com essa ferramenta te faz se sentir confiante. Entende? É sobre isso. É sobre isso. A preparação mental ela está diretamente relacionada com a tua capacidade de trabalhar com a tua arma de fogo. É isso que eu falo no porte velado dentro do módulo online. Quais são as habilidades? Eu vou dar um exemplo. Sacar é uma delas? Sacar é uma delas. Sacar em movimento. Opa! Disparar em movimento. Capacidade de aquisição de múltiplas ameaças. Saber usar uma barricada. Saber manter a sua arma funcionando num confronto armado, né? Como por exemplo numa pane ou numa recarga. Fazer isso em baixa luminosidade. Olha só quanta coisa. Quando você domina esse tipo de habilidade, e aí são pontos, e você começa a conectar eles, isso te dá a confiança. Se sentir confiante é diferente de se sentir seguro. Deu pra entender? Quando você se sente seguro, você carrega uma arma, você se sente seguro. Ah, eu tô seguro, eu tô com uma arma. Ah, beleza. Eu quero saber se você tá confiante. Confiante é a capacidade de usar ela, de implementar ela. Ok? Estamos chegando em Belém. Vambora. Vamos pra cima. É legal porque a galera entra e manda pergunta. Pode mandar pergunta, eu respondo, pô. Boa tarde. Os coletes do JPC da Emerson Gear são bons para a prática balística? Diniz, essa aula tá lá no arquivo X. Eu faço um comparativo sobre os coletes, eu faço um comparativo sobre o JPC e o colete nacional, e as minhas indicações estão lá, beleza? Vamos lá. Quando o senhor recomenda os bump helmets? Tá lá na Academy. Acredito que o porte velado começa a levar um carregador sobressalente. Cara, é muito bacana ter um carregador sobressalente. É muito bom você levar um carregador sobressalente.
E aí eu falo o seguinte, se eu estiver em viagem, né, você da minha cidade, vou para outra cidade, você leva até 2. Por quê? Porque coisas podem acontecer no meio da BR, né, no meio da sua viagem, e talvez um carregador só não seja o suficiente, beleza? 14 de julho estaremos em Blumenau. Pessoal, o link do módulo Porte Velado Online está nos nossos stories, ok? Clica lá que você vai ter acesso até hoje por 197. É 197 só. Ah, Espírito, eu não tenho condição de pagar 197. Você consegue fazer uma parcela de 19 pila. Mas é 197, meu irmão. Você economizou 2 pizzas, você tá ali, é 197. Beleza? O que você vai encontrar ali? Cara, você vai encontrar toda a parte de habilidades individuais. Você vai encontrar ali uma apostila que vai falar sobre tomar decisão. Você tem uma aula exclusiva sobre esse ciclo ODA e O3R, que é... O que é o O3R? É que, cara, o ciclo ODA ele não se encaixa num combate a curtíssima distância, imprevisível e repentino. Teu cérebro não trabalha desse jeito. Por mais que as pessoas queiram falar de ciclo ODA, meu irmão, vem debater comigo, vem pra minha linha debater comigo, não tem problema, a gente debate. Eu vou te engolir nessa parte da neurociência. O que acontece? Quando eu falo sobre isso, eu tô falando sobre salvar vidas. Se eu entender como é que teu corpo e teu cérebro se comportam sobre estresse, eu consigo treinar muito próximo do que é a realidade. Então, quando a gente fala sobre o ciclo ODA, ele não conecta com a realidade no confronto armado. Ele se conecta com algo que se torna previsível. E a maior parte dos confrontos armados não são previsíveis, eles são repentinos, eles são imprevisíveis. Então, sim, existe uma apostila para isso, né? Para você complementar as aulas que já estão ali dentro do Porte Velado Online sobre tomada de decisão, sobre confrontos repentinos, sobre a característica do confronto. Tem uma planilha de treinamento também? Sim, também tem uma planilha de treinamento. Que serve para quê? Para você dar continuidade ao seu treinamento. Lembra? O que o módulo online faz é te entregar um conteúdo denso, conciso e direto ao ponto sobre habilidades individuais de combate. Que é o que você quer. E aí, sim, nós fizemos isso porque teve pessoas que não conseguiram entrar na Academy. E não, o Porte Velado Online não está na Academy. É exclusivo, você tem que entrar aqui e ir pra ele. Espírito, manda um abraço pra galera do Paintball. Olha aí, galera do Paintball. Flores da Cunha, tive muito lá, viu? Tive muito lá. O pessoal pergunta... O Pedro perguntou, você indica que o cidadão bem ter um porte de arma? Claro, eu indico que todo mundo que possa ter uma arma, tenha uma arma. Seja proprietário, e se possível, se conseguir o porte federal, estadual, enfim, tenha uma arma de fogo. Eu sou pró-armas, né? Dá pra perceber, eu vim de uma família onde meu pai tinha arma de fogo, onde meu tio tinha uma arma pra caça. E sim, eu sou totalmente a favor. Por quê? Porque isso gera capacidade de defesa, isso amplia a tua capacidade de defesa. O que uma arma de fogo te dá? É uma ferramenta. Uma arma de fogo te dá segurança? Pode te dar segurança. Mas confiança só o treinamento. Beleza? É isso? Pois, eu falar rapidinho aqui. Vamos lá. Configuração e seleção de equipamento. Bom, só pra gente resumir aqui essa aula. Configuração e seleção de equipamento. Você vai trabalhar numa configuração e seleção dos equipamentos que estejam de acordo com as suas habilidades individuais. Por exemplo, um tourniquet. Por que eu levo um tourniquet comigo? Porque eu sei usar um tourniquet. Eu vejo muita gente carregando equipamento que não sabe utilizar. Beleza? Outra coisa. A seleção é baseada no que eu faço no meu dia a dia. Tudo bem? O que eu escolho, lembra, eu tenho uma aula completa só nesse módulo sobre isso, né? Na verdade, uma não, são 2 aulas completas sobre por que cada equipamento e o que você pode utilizar, o que eu recomendo que você utilize, tá? Eu tenho uma lanterna na minha arma, por quê? Porque eu sei usar muito bem uma lanterna, técnica de low light. Senão não faria sentido carregar esse peso extra, beleza? E por que essa lanterna, né? Uma coisa que eu explico lá também. Boa. Características do teu porte, né? Qual é a posição? Por que você usa frontal ou lateral? Por que usar por dentro da linha de cintura ou fora da linha de cintura? É uma coisa também que a galera me pergunta muito, porque eu já usei basicamente todas as posições. Eu já usei lateral, frontal, por dentro da linha de cintura, fora da linha de cintura. Por que eu escolho usar dessa maneira? Tem uma dinâmica? Tem. Essa dinâmica não é, achei bonito e tô usando. Não, cara, isso é repensado o tempo inteiro. O tempo inteiro você fica pensando, cara, por que eu tô usando a minha arma nessa posição, na linha de cintura e não na outra? Por que eu tô usando esse equipamento e não o outro? Por quê? Porque quando você escolhe uma técnica específica, você abre mão, né, ou um equipamento específico, você abre mão dos benefícios daquilo que você deixou para trás. Então, quando eu escolho carregar uma arma nessa dimensão, eu abro mão dessa aqui, ó, que tem uma dimensão muito melhor, que é muito mais leve, que é muito mais fácil de transportar, muito mais fácil de ocultar. E por que eu abro mão dessa, que tem sim seus benefícios, em detrimento dessa aqui, ó? Por que carregar uma arma mais pesada? Por que carregar uma arma de dimensão maior? Por que colocar tantos acessórios? Se eu posso carregar essa aqui que não tem nada. Dá pra carregar dentro do bolso. Então a galera pergunta, porra. Eu deixei a galera fazer perguntas.
Outra, qual é a técnica de saque? Cara, existem vários detalhezinhos que eu passo nas minhas linhas e você só vai ver isso na minha linha, você não vai ver em nenhuma outra linha. Por quê? Porque é ciência, porque é biomecânica, porque tem detalhes da técnica que fazem toda a diferença. Os meus alunos sabem disso porque estão junto comigo. E é legal receber o feedback, né? Às vezes os caras vão lá e comparam. Ah, mas eu vi que do fulano fez isso, mas o teu, meu irmão, é muito diferente. Eu falei, é diferente porque a gente está sempre pesquisando. Porque eu não dou a mesma aula há 10 anos. Porque como eu falei em outras aulas, eu estou o tempo inteiro trazendo, cara, ciência, inteligência e inovação. Esses são os pilares da Spirit Academy, esses são os pilares das linhas da ITC. Tá? Aí, porra, protocolo de combate. Como é que eu domino o que é um protocolo de combate? São ações que você segue dentro de um confronto. Existe uma sequência que são trabalhadas pelas melhores equipes do mundo. A gente tem uma aula sobre isso também. E por que eu falo isso? Porque essas ações, elas começam com você, mas elas podem integrar a tua família, elas podem integrar a sua equipe. São ações que você utiliza, uma sequência utilizada no combate. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso no Brasil, os caras achavam engraçado. Aí hoje todo mundo quer fazer. É claro, os caras não estavam preparados naquele momento para entender o que eu estava falando. Mas os meus alunos já pegam isso desde sempre. E sempre, sempre eu bati nessa chave. Por isso que eu faço questão de ter uma aula sobre isso no Porte Velado Online, tá? Algumas habilidades você precisa dominar de uma maneira, assim, absurda, né? Pô, velocidade de recarga, mas não só velocidade. A consistência em a recarga ser realizada, em saber como fechar o ferrolho, por que fechar daquele jeito, a forma como você saca a sua arma, a forma como você se movimenta enquanto saca. Qual a melhor técnica para aquisição de múltiplas ameaças, né? O que é aquisição de múltiplas ameaças? Se você tiver duas ameaças, qual é a prioridade? Como é que você sai do ponto A ao ponto B com a sua arma? Cara, são técnicas difíceis. Sim, são técnicas difíceis. E quanto mais próximo da ameaça, cara, maior a necessidade. Quando eu estou longe da minha ameaça, é mais fácil fazer essa transição. A gente tá falando de ângulos. Mas quando eu estou perto, existem algumas coisas que são acrescentadas para melhorar isso. Então, quando o cara vem falar comigo assim, pô, Esperandil, eu já carrego uma arma. Cara, beleza. Eu quero saber se você domina ela. Porque o que te traz de novo para casa não é carregar uma arma na cintura, né? Quantos policiais morrem com uma arma na cintura sem conseguir sacá-la? É absurdo, né? O nível, a perspectiva com relação a números de policiais que morrem com a sua arma na linha de cintura. O cara não conseguiu nem sacar. O que te faz voltar para casa não é uma arma na linha de cintura. O que te faz voltar para casa é o quanto você é capaz de utilizar essa arma que tá na tua cintura, entendeu? Mas quando o cara vem fazer um curso de porte velado comigo, quando o cara vem pro módulo online que tá disponível lá, no link, lá nos stories, ou aqui nos comentários, o que eu tô entregando são habilidades individuais de combate que ele pode levar para qualquer ambiente operacional. Ele pode usar com o fuzil que eu tô falando para ele, não tem problema. Porque quando eu falo sobre recarga, é o princípio e não apenas a técnica. Entende? E sim, é sobre isso. Beleza? O que eu tinha para entregar é isso, é trazer essa reflexão, é trazer a provocação. O que é provocar? É provocar para você assim, ó, formas de pensar, formas de enxergar o assunto. O que eu faço com o meu aluno é trazer para ele uma capacidade que ele gere um nível de consciência e fala assim, cara, realmente, o código que eu estou usando não é tão top assim. A arma que eu estou utilizando não é aquilo tudo. Talvez eu tenha que dominar novas habilidades. É isso. Deu para entender? Vou falar com o pessoal do Instagram aqui, vamos fazer um print. Ó. Faz um print aí, vai. Faça um print e poste e marque a ITC e Academy. Tá? A galera que está aqui na live e não está no porte velado ainda, ó, pessoal do YouTube aqui, tá vendo? Dando moral pro YouTube. Pessoal que está na live e não está no porte velado ainda, eu deixei um link lá nos stories. Entre lá, faça a tua inscrição, é 197, é ridículo. Você tem todo o assunto, a quantidade de aulas, você tem direito, vai ter, obviamente, uma apostila, tá? Porra, vou entregar pra ti uma planilha de treinamento. Cara, se você carrega uma arma, você tem a obrigação de dominar essas habilidades. Então aproveita, entra lá, faz a tua inscrição, bora treinar. Aproveita para dominar isso e não ficar falando pros outros aí, né, arrotando que você carrega a porra de uma arma sem saber usar, velho. Você não sabe usar Você se sente seguro, mas você não é confiante, amigão. Você se sente seguro, mas você não é confiante. Você não é confiante porque você não tem confiança, porque a confiança ela é construída através do treinamento, do domínio de habilidades. E é isso que a gente vai fazer através do módulo, beleza? Galera, um beijão no coração, pessoal do YouTube, vou deixar o link aqui na descrição. Vamos para cima.